e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, esse texto ele é muito usado para defender a ideia de que sim, o anticristo ele reinará no mundo todo, porque a sua marca será colocada, de acordo com o texto aqui, todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, na mão direita ou na testa, onde seria colocado essa marca. Como o senhor vê esse texto? Como explicar esse texto? Porque se for para pegar tudo que a Bíblia fala ao pé da letra, vai ficar complicado. Isso eu já adianto aqui minha opinião. Se a gente for pegar tudo que a Bíblia diz ao pé da letra, sem entender que, em primeiro lugar, existem figuras de linguagem, sem entender. E quando a gente fala figuras de linguagem, a gente não está dizendo que não são textos reais, que as pessoas elas não entendem muito. Então você está dizendo que você não acredita na Bíblia porque isso está em um sentido figurado ou isso tem uma figura de linguagem? Não, meus irmãos. As figuras de linguagem elas são usadas não somente nos textos, mas no dia a dia. Sim. Quando nós vamos num evento, né, falando aqui, por exemplo, de igreja, hoje em dia, por causa dessa pandemia, nem tanto, mas antigamente, quando a gente ia para cultos, eventos de igreja, o que nós dizíamos? Olha, fulano, você perdeu de ir naquele dia, foi muito bom, todo mundo estava lá. O que é isso? Isso é uma figura de linguagem. Verdade. Todo mundo estava lá. Se você for escrever isso no texto e colocar ao pé da letra, nós vamos ter que dizer que o próprio livro de Daniel, ele também fala isso em Daniel capítulo 2, mas eu não vou ler agora não, vou só deixar marcado aqui, que depois eu vou ler, mas eu passo já agora para o senhor explicar esse texto aqui, né? Que é esse, Amém. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Explica esse trecho aí para a gente, de acordo com a sua visão. Realmente, esse é o texto mais usado, e se for menos estudado e pesquisado, ele realmente dá a entender que todo mundo será marcado nessa época do governo do anticristo, segundo o seu sistema, porque o texto está deixando bem claro, né, que faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal, a sua marca. Então o texto está dizendo todos. Porém, conforme nosso irmão amado, irmão nobre, precisamente já falou a respeito da figura de linguagem, quando nós vamos no livro de Daniel, no capítulo de número 2, versículo de número 37 ao 38, diz assim ao 39, diz assim, quando Daniel, para alguns irmãos que de repente não está familiarizado com a Bíblia, quando Daniel, o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho de uma grande estátua, com a cabeça de ouro, os braços e peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, ele queria o entendimento. Então Daniel, ele recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e no capítulo 2 de Daniel, depois os irmãos podem estar meditando em seus lares. Quando chega no versículo 37 e 38, diz assim, tu, ó rei de reis, tu és o rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Até aqui é um texto bem literal. Continuando, diz assim, onde quer que habite filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão,
e fez que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui nós vemos que a interpretação do sonho de Daniel ao rei Nabucodonosor está dizendo que ele é a cabeça de ouro da estátua e que onde quer que habite homens, filhos de homens, animais, o Senhor deu o reino para ele, ele estava reinando na época do reinado da Babilônia. O versículo 39 continua: depois de ti se levantará outro reino, que será o Medo e Persa, que é inferior ao teu, e um terceiro, que é a Grécia, que de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E quando nós vamos olhar nos mapas, quando se refere ao reino territorial da Babilônia, o reino territorial do Medo-Persa, que foi o que sucedeu à Babilônia, e o reino territorial da Grécia, que sucedeu o Medo-Persa e a Babilônia, nós vamos ver que eles tiveram um reino, um governo territorial, como está mostrando aí no vídeo para todos verem. Esse foi o reino da Babilônia. Então você tem à sua esquerda aqui o mar Mediterrâneo e à sua direita o Golfo Pérsico. Você tem no meio a Babilônia, que está praticamente entre os dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, onde o irmão Noel está passando o ponteiro aí do mouse, e você tem à esquerda Damasco, Samaria e Jerusalém. O Império da Babilônia fica praticamente aí onde está o ponteiro do mouse. Então essa foi a região da Babilônia. Então você tem acima aí, ó, o Medo, tem os Persas, tem a Líbia, isso fora os outros países dos outros continentes. Temos o Egito, né, que era Aí só para contextualizar aqui, falando Sim. até de outra forma, as pessoas dizem assim, não, mas é porque o texto fala, está dizendo que é o império que era conhecido na época. O texto fala dos reinos que ele conhecia. Mas o reino egípcio já era conhecido nessa época do Império Babilônico. Poderia, não sei, talvez ser tão poderoso, mas era conhecido, já era o Egito já era, sim, uma grande potência, uma grande nação. Há muitos anos era conhecido, já habitavam, obviamente, muitas pessoas ali, assim como também aqui, né, na Média, na Lídia, que seria aqui onde é a Turquia hoje, e toda essa região aqui, e fora que para a esquerda nós temos toda a Europa, que também haviam pessoas que habitavam ali, vamos dizer que não soubessem da Europa, vamos dar essa colher de chá, mas dizer que não conheciam o Egito, não existe isso. O Egito, obviamente, né, o Egito era conhecido. O Império Medo-Persa era conhecido. Tá? O Império Medo-Persa já era conhecido. Né? Já haviam pessoas ali. O rei sabia que volta desse território, inclusive, esse Império Babilônico, ele é cortado aqui de uma forma não natural. Né? Você vê que é uma coisa assim, tipo feito um arco aqui em cima, e embaixo é um círculo. Ou seja, isso aqui é uma divisão territorial meramente humana. Né? De olho, vamos dizer assim, não é aquela coisa que é um rio, que antigamente o que demarcava uma cidade para outra? Era um rio, era uma montanha, era uma coisa, alguma coisa natural. E aqui não, ou seja, obviamente que o próprio Daniel e o rei do Império Babilônico sabia que existiam pessoas fora disso e com certeza o Império Babilônico negociava com o Egito, negociava Sim. com os Medo-Persas, negociava com impérios ao redor. Esse comércio Verdade. Ele sempre existiu, né? Principalmente naquela época que as pessoas eram muito nômades. Então, as pessoas atravessavam do Egito, ia para outro canto, lá para o outro lado do mundo, depois voltava. Então, ele sabia da existência. Então, é claro que Daniel, ele está aí sendo... ele está falando uma figura de linguagem. Se você pegar a Bíblia ao pé da letra,
você teria que dizer que Daniel ou se enganou ou estava mentindo. E nem uma coisa nem outra. Verdade. Daniel está apenas falando uma forma de engrandecimento ao poderio do rei. Então, é isso que acontece claramente em Daniel, capítulo 2. Pode seguir aí, pastor, que eu vou até colocar fotos aqui dos outros impérios que o senhor citou também. Amém. É onde o texto ele mostra claramente que é uma maneira de se expressar. Igual você mesmo falou com sabedoria, que, por exemplo, quando Ayrton Senna, né, o ídolo do Brasil na Fórmula 1 morreu, então os jornais, eles manifestavam com emoção que o Brasil inteiro estava chorando a morte de Ayrton Senna. Todos estão chorando, né? O mundo está chorando, todo mundo está em lágrimas. E, na verdade, é uma maneira de expressar. Então, quando o texto está dizendo... Só dizer que realmente muita gente chorou, mas não foi todo mundo. Muita. Inclusive, foi a primeira vez, né, que eu vi... Só que é uma curiosidade, mas interessante como essa questão cultural, como balançou o mundo. A primeira vez que eu vi um repórter japonês chorando igual um menino foi na morte do Ayrton Senna. Então, assim, mas não foi o mundo todo que chorou. Teve pessoas que, tipo assim, tava nem aí, entendeu? Nunca assistiram nem Fórmula 1. Outros que nunca souberam o que era. Verdade. Mesmo no Brasil, porque a TV não alcançava tantas pessoas como alcança hoje, não tinha internet, não tinha nada disso. Muitas pessoas nem sabiam quem era Ayrton Senna, e até hoje tem pessoas, se você falar quem é Ayrton Senna, vai saber, talvez ali é um piloto, mas disso não passa, né? Verdade. Colocar aqui na tela, pastor. O senhor deve estar acompanhando aí pelo a live aí. Tá aqui, ó. É muito interessante essa imagem, porque ela mostra aqui 3 impérios bíblicos. Os 3 impérios. E esses 3 impérios, quando a gente lê na Bíblia, a gente tem uma ideia de que é como se fosse assim. Primeiro veio o Império Babilônico. Aí acabou o Império Babilônico, surgiu o Império Medo-Persa. Aí depois que acabou o Império Medo-Persa, aí vem o Império Grego, de Alexandre o Grande. E não, meus irmãos. Na verdade, esses impérios, eles coexistiram, né? Principalmente no início aí da época do Império Babilônico, havia o Império Medo-Persa, talvez, obviamente, não com toda a extensão que você vê aqui no mapa, porque depois ele vai dominar partes do Império Babilônico, mas já existia esse império. Era menor, não era conhecido ainda como, né, a glória do Império Medo-Persa, assim como o Império Grego também, que era um império que dominou muitas regiões, mas que muito antes disso já existia um pouco disso aí, tá? O grego e o Medo-Persa, ele é um pouco até... ele é um pouco, ele se confunde aqui, se você olhar até aqui no mapa, mas se você pegar aqui o grego e o babilônico, o persa e o babilônico, você vê que é uma grande diferença de territórios que somente um ou outro dominaram. Então, foi justamente desses pontos que esses impérios partiram. Se quiser falar mais alguma coisa aí no mapa, tá aí na tela aí que eu vou mostrando aqui. Eu acredito que foi bem explicado essa relação do todo, né? Para explicar que é uma maneira realmente de expressar, porque a época do Império Babilônico foi o maior império da sua época, né? Os medos persas foram o maior império da sua época. E o Império Grego, o maior império da sua época. Isso. Né?